dando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Bibliologia, meu nome é Marcel. Caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, eu peço para que você curta o vídeo e compartilhe com algum amigo para que ele possa ser abençoado. E se inscreva também no nosso canal para que você possa receber o comentário de outros capítulos da Bíblia. Então hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 43 do livro de Gênesis. A gente viu no capítulo 42 que os irmãos de José, eles voltaram para Canaã depois de ter levado alguns mantimentos, depois daquele encontro que eles tiveram com José e tudo mais. Passado um tempo, os mantimentos foram acabando e aí a fome foi se agravando em Canaã, e aí Israel mandou que os seus filhos voltassem para o Egito para pegar mais mantimentos. E aí vamos ver aqui a resposta no capítulo 3, no versículo 3, em que Judá respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Então aqui ele estava se referindo a Benjamim, que era o filho caçula, o único que não tinha ido para o Egito. E aí Israel foi e perguntou: Mas como que esse homem ficou sabendo desse filho? Como é que vocês deixaram passar essa informação, vamos dizer assim? E aí eles foram responder: olha, esse homem ele ficou fazendo perguntas pessoais pra gente, ele perguntou sobre você, se você estava bem, e ele perguntou se tinha algum outro irmão, a gente não tinha como não responder. E aí Israel estava relutante, né? E aí Judá foi e falou: olha, eu me coloco como responsável de Benjamim. Essa atitude de Judá, ela contrasta bastante com aquele Judá antigo que, quando eles pensaram em fazer aquela maldade com José, ele foi e falou: vamos ganhar dinheiro com ele, o que a gente vai ganhar se a gente matar ele? Vamos vender ele. Então olha que diferença desse Judá antigo para esse Judá de agora. Ele mudou bastante, todos eles mudaram bastante, né? Eles viram o mal que eles fizeram para o pai deles, eles se arrependeram, né? E aí eu penso assim, todos nós cometemos erros, na verdade. Você tem identificado os seus erros? Você tem se arrependido dos seus erros? Esse arrependimento, ele tem provocado transformações na sua vida também? Como que é o você de hoje comparado ao você de um ano atrás? É muito diferente ou é igual? E o de 5, de 10 anos atrás? Você vê alguma diferença no seu caráter, nas suas atitudes? Nós entendemos que nós estamos num processo de santificação. Olhar para trás e pensar em como nós éramos e como nós estamos hoje é um termômetro para a gente ver se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa caminhar mais nesse sentido da santificação. No verso 11, Israel concordou então. E ele pediu para que os filhos dele levassem algumas iguarias, né, para agradar esse homem, que na verdade era José. Pediu que eles levassem o dobro do dinheiro para comprar os mantimentos. Pediu também para que levasse aquele dinheiro que eles trouxeram do Egito. Era o dinheiro que eles tinham levado para comprar pela última vez, que acabou voltando junto dos pertences dele. E também para que levasse Benjamim. E agora aqui, no verso 14, Israel fala: Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Aqui, Israel intercede pelos seus filhos. Você tem intercedido pelos seus filhos? Se é que você tem filhos? Ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus pais? Você tem usado essa arma poderosa, que é a oração, que é a intercessão pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você conhece? A oração, ela tem um poder gigante. O próprio Jesus, ele passava horas, ele passava noites em oração. Então, se o próprio Filho de Deus, ele sentia a necessidade dessa ferramenta, dessa arma poderosa, para que nós também não devemos sentir essa necessidade e aproveitar na nossa vida? Continuando. E dos versos 15 ao 17, conta ali que os irmãos de José, eles foram hospedados na casa de José. E a princípio eles estranharam. Que recepção é essa? Ele está recebendo a gente na casa dele? Tá estranho. E aí eles já foram e se ligaram. De repente isso daqui é uma armadilha. Ele vai pegar como escravos, ele vai pegar os nossos pertences, porque
ele deve achar que a gente roubou ele da última vez, quando o dinheiro voltou com a gente para casa. Então eles já foram ali se justificando, falando, não, então, da última vez que a gente veio aqui, o dinheiro que a gente tinha usado para comprar os mantimentos, eles voltaram com a gente, deve ter acontecido algum engano, a gente até trouxe ele de volta. E aí o egípcio que estava ali orientando eles falou, olha, então o Deus de vocês fez um milagre, que eu recebi a minha parte. E aí isso foi uma forma de um primeiro teste, né, que José fez com seus irmãos, querendo avaliar como que era o caráter dele. Será que eles eram honestos? Ou será que eles ainda tinham muitas falhas de caráter? E foi uma forma de serem testados e eles foram aprovados nesse primeiro teste. E ali no verso 23 fala sobre Simeão, que ele tinha ficado, né, preso no Egito. E ali Simeão se juntou a eles e eles se prepararam começaram ali a se preparar para um almoço que José ofereceria para eles. E aí José chegou, e eles foram e ficaram numa posição de reverência perante ele. E aí ele perguntou novamente, e aí, como é que tá o pai de vocês? Ele tá bem? E aí eles foram lá em reverência, né, prostrados. Sim, nosso pai tá bem. Nesse momento, José foi e reconheceu a Benjamim. E era o seu irmão, né, de pai e de mãe. Ele ficou bastante emocionado e ele saiu logo para que os irmãos dele não vissem, né? Que ele começou a chorar e, enfim, ficou bastante emocionado. E aí, ele voltou, limpou o rosto, se recompôs. E aí, no almoço, ficaram separados os egípcios, né? E que estavam ali junto com José, e os hebreus, os irmãos de José. Porque os egípcios, eles achavam que era abominável comer com os hebreus, eles consideravam os hebreus bárbaros, não civilizados. E aí tinha, né, essa distinção. Teve um último teste que José aplicou nos irmãos dele. Ele deu 5 vezes mais alimento para Benjamim. Aqui, pelo relato bíblico, parece que ficou tudo bem. Então, realmente, os irmãos de José, eles passaram mais uma vez nesse teste, né? Porque eles poderiam novamente ter sentido ciúmes de Benjamim, e não, para eles tudo bem, mostrando que realmente eles tinham sido transformados, eles eram novos homens. Eu não conheço algo que seja mais transformador do que se aproximar de Deus. Não conheço. A gente viu isso na história desses irmãos de José, a gente viu isso nas histórias dos discípulos, por exemplo. João, ele de filho do trovão, passou a ser o discípulo amado. Pedro, a mesma coisa. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente é transformado. O nosso caráter, ele vai mudando. E hoje em dia mesmo, existem pessoas que fizeram coisas terríveis, inimagináveis, e tiveram um encontro com Cristo, foram transformadas. Então, assim, realmente, existem livros maravilhosos, mas que provoquem transformações como esse daqui, eu não conheço. Conheço mesmo. E para mim isso é uma forma da gente defender a veracidade de que esse livro daqui é a palavra de Deus. Deus, ele pode usar as nossas falhas, os nossos defeitos, também para nos transformar, assim como foi com os irmãos de José. Mas é um caminho duro, é um caminho de sofrimento. Deus pode aproveitar, mas ficam consequências. Por que não a gente, da forma como nós estamos hoje, às vezes a gente já colheu algumas consequências de decisões erradas no passado, mas de hoje em diante, que tal a gente permitir que nós conheçamos mais a Deus, conheçamos a vontade de Deus diariamente, que a gente possa caminhar lado a lado com Deus. Enquanto a gente estiver lendo aqui esse livro, a gente se pergunte: o que Deus está querendo me dizer? Que transformação que Ele quer provocar na minha vida? E caminhando com Deus, indo lado a lado com Ele, a gente vai ter segurança de que o melhor está acontecendo para nós. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E a gente vai ver transformações sendo feitas na nossa vida e no nosso caráter. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse capítulo. E continue nos acompanhando. É um prazer ter você com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.